Olá, chegamos à quinta lição baseada no Sermão do Monte, cujo texto básico encontra-se no Evangelho de Mateus. Domingo próximo passado, nós estudamos no capítulo 5, o padrão ideal de conduta dos santos. Então nós observamos as questões relativas ao adultério, ao divórcio e ao juramento. Uma lição voltada para questões de práticas do ser humano, ou seja, a conduta do ser humano. A lição de hoje segue nessa mesma linha e o tema dessa quinta lição é vingança e amor e está baseada em Mateus capítulo 5, de 38 a 48. Vamos ler os primeiros versículos para introduzir o assunto. Nós temos aqui, a partir do verso 38 do capítulo 5, o seguinte: Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas a qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1000 passos, vai com ele 2000. Dá a quem te pedir, e não voltes as costas ao que quiser que lhe emprestes. E um texto difícil, polêmico e que já suscitou diversas interpretações. Nós vimos na lição passada que essa introdução, ouviste o que foi dito aos antigos, Jesus está fazendo uma releitura da lei do Antigo Testamento e fazendo uma nova aplicação. Nós vimos que os judeus legalistas, eles se apegavam ao corpo da lei. Então eles estavam presos na questão da letra, mas a prática deles era distante daquilo que se deveria esperar de alguém que professa uma fé genuína, uma fé de esperança e de perdão. Então Jesus vem trazer essa nova maneira de olhar, ou seja, ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. Então ele vai fazer um acréscimo àquela situação. A lei de olho por olho e dente por dente foi introduzida para restringir um mal maior. Lendo assim avulso, a gente pensa assim, nossa, mas é uma lei que parece que está suscitando a violência. Mas não, na realidade, ela veio para restringir uma situação de um mal maior, para tentar limitar, inclusive, a prática de vingança. Então, da mesma forma como o certificado de divórcio era requerido para dar alguma medida de proteção para a esposa, que de outra forma estaria indefesa, a lei de olho por olho, a princípio, pretendia restringir uma retaliação ilimitada. Uma retaliação, alguma coisa que fosse mais justa, fosse proporcional. Nós vemos que Jesus perpetrou além dessa lei, ou seja, ele propõe aqui, na verdade, uma retaliação igual ou controlada e repudiou toda ideia de vingança. Jesus resistiu ao mal. No versículo bíblico diz, não resistais ao mal. Jesus resistiu ao mal e este é o dever do crente. Ninguém deve resistir o mal com o mal, mas vencer o mal com o bem. Poucos crentes hoje em dia sofrem um golpe físico na face, mas o princípio de dar a outra face pode ser aplicado diariamente em termos de autoexposição aos insultos, mal-entendidos, ressentimentos e outras ofensas, quando uma pessoa tenta se relacionar pacífica ou construtivamente com outros. Nós vemos que viver em sociedade, nós vamos enfrentar problemas, nós enfrentamos problemas dentro da nossa própria casa, nós enfrentamos problemas no trabalho, nós enfrentamos problemas em todos os grupos sociais que nós vamos conviver. Então, mesmo que nós não recebamos um tapa físico no rosto,
mas nós vamos receber insultos, nós vamos ser, às vezes, provocados. E a palavra aqui é no sentido que nós não devemos pegar aquilo que nos feito de mal, revidar com o mal. Pelo contrário, a orientação de Jesus é tratar com o bem, porque o bem ele vai vencer o mal. Essa é a ênfase dada por Jesus. Então, alguém pode protestar que muitas pessoas não merecem tratamento tão generoso. É verdade. Se nós formos analisar humanamente a situação, algumas pessoas a gente quer mais é que elas recebam o pior que possa ser atribuído a elas. Mas o mérito não é a base para a decisão. Não é se a pessoa merece ou não merece. Se alguém não merecer ser ajudado, nem nós merecemos estar em uma posição de ajudar. A pergunta cristã nunca é: o outro merece a minha ajuda? Mas sim, a pergunta deve ser: como eu posso ajudar? Então nós temos que pensar que o amor, algumas vezes, precisa se negar, mas a reação deve ser controlada pelas necessidades dos outros, não pelos méritos ou pelos nossos direitos. Então, a proposta de Jesus aqui não é ficar preso ao corpo, à letra da lei, mas ir além, ou seja, amar inclusive aquelas pessoas que estão nos maltratando. Nós vemos na sequência do texto exatamente falando sobre a questão desse amor, dos 43, versículos 43 a 48. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, olha só a ênfase de Jesus aqui: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos tornei filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Sendo vós, pois, perfeitos, sede vós, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Então, novamente, Jesus aqui vai começar essa parte desse texto do sermão contradizendo o que dizia a lei. A lei dizia que você deve o quê? Amar o seu próximo. E praticamente quase que uma licença para não amar as outras pessoas. Mas Jesus orienta que nós devemos amar a todos. Então, o Velho Testamento não diz explicitamente: odiarás o teu inimigo. No entanto, há passagens que encorajam hostilidade e vingança. O mandamento para amar o próximo, Levítico capítulo 19, versículo 18, seria entendido por um judeu como sendo para amar o outro judeu. E algumas pessoas acabam introjetando esse pensamento: eu tenho que amar aqueles que são da minha tribo. Vamos usar essa linguagem que é bastante usada hoje. Só os da minha tribo. Os outros eu não tenho que amar, eu não tenho que perder tempo com elas. Mas não é esse o ensinamento de Jesus. Os cristãos são considerados como os filhos do vosso Pai que está no céu quando personificam o amor. É o que o texto bíblico diz. Então, quando nós amamos, não é que nós vamos então personificar esse amor. Então, o papel do cristão deve ser este. Alguns dos dons de Deus, como sol e chuva, podem ser dados a despeito do caráter ou da atitude dos recipientes. Então, nós vemos que às vezes nós somos assim
torcemos, vou usar a palavra torcer aqui no sentido de até querer que aquelas pessoas que nos fazem mal ou que fazem mal a outras pessoas recebam algo de ruim, mas o sol e chuva é dado a todos, sobre maus e bons. Então nós devemos aprender com Jesus que nós devemos procurar amar até aquelas pessoas que nos tratam mal, que nos servem de pedras de tropeço, para que nós possamos, quem sabe, levá-las a um conhecimento da verdade com Cristo. Dons mais elevados, como o perdão e a novidade de vida, apenas podem ser oferecidos. Por sua natureza, eles não podem ser impostos. Ninguém recebe a imposição de perdoar alguém. Ninguém perdoa por decreto, por imposição. É algo que nós temos que realmente oferecer de forma voluntária em nosso coração. Deus nunca dá como negociante, esperando receber. Deus não faz isso, de fazer algo por alguém, de dar uma bênção para alguém, esperando receber. E nós temos que aprender isto com os ensinamentos de Jesus. E o texto bíblico é claro. Sede vós, pois, perfeitos. Então, isso está gramaticalmente no futuro, mas a força é de imperativo. Olha só que interessante. Sede pois, vós perfeitos. Mas na realidade, apesar de estar colocando uma situação de futuro, nós temos aqui uma força de imperativo, né? Então nós vemos que ele sustentou que a perfeição de Deus é o ideal, ou o requisito agora. Então, essa é a posição de Deus para a nossa vida. Quando é que nós vamos alcançar a perfeição? Nunca. Quando é que nós vamos ser perfeitos como o Pai Celestial? Nunca. Mas o nosso objetivo é estar neste caminho, nessa trilha, buscando cada dia mais fazer melhor do que fizemos no dia anterior. Que Deus possa nos abençoar, que possamos aprender com esses textos bíblicos e fazer com que a nossa vida seja pautada por uma nova maneira de viver, uma esperança de que possamos ter um mundo melhor, não apenas para nós e os nossos, mas para todos. Que Deus nos abençoe.